pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Paddock Sprint, esse programa no formato pocket do nosso Paddock GP, que acontece durante as férias das principais categorias do esporte a motor que você sempre acompanha aqui no Grande Prêmio. E na edição de hoje, olha, a gente vai falar um pouquinho sobre dor de cotovelo. Não está entendendo o que está acontecendo? Calma que eu te explico. Gente, vocês sabem muito bem que só se fala de Lewis Hamilton nessa semana, né? Na semana passada, que foi quando ele efetivamente estreou lá na Ferrari, no teste que aconteceu em Fiorano, e também essa semana em Barcelona, a continuidade do trabalho da equipe como heptacampeão nesse período de aclimatação. E, na verdade, cada notícia sobre o Hamilton que surge na imprensa é um acontecimento, né? A primeira foto dele, já como piloto Ferrari, quebrou a internet, recorde de curtidas no Instagram. E quando Toto Wolff olhou para aquela foto, aí a ficha caiu. Sim, bateu no coração de Toto Wolff, que ele perdeu aquele grande amor. Como diz, né, na música de Roberto Carlos, né, detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Toto Wolff não vai esquecer Hamilton, porque olha, e o que vem se falando, principalmente no trabalho da Ferrari, com relação ao carro, preparando esse carro para o Hamilton, se isso realmente se cumprir, vai ser muito difícil esquecer, porque o Hamilton vem com tudo em 2025. A gente vai falar bastante sobre isso e, claro, também desse sentimento de perda do Toto Wolff, né? Será que essa relação realmente ela terminou amigável? Foi um divórcio amigável, como o Toto Wolff falou? Para a gente debater o tema de hoje, eu trago para cá, para a nossa mesa redonda, a Evelyn Guimarães, que já é a minha parceira de WGP. A gente está fazendo sempre esse bate-bola durante as férias. Tudo bem, Ivy? Como é que você está? Boa noite, seu destaque inicial aí para esse programa, né? Que está assim, a dorzinha que está batendo lá no cotovelo, tá? Olá, Lu. Olá, todo mundo que já acompanha o nosso Paddock Sprint. Eu adorei você cantando. Eu preciso dizer, eu acho que a gente precisa fazer um corte disso, viu? O Rodrigo Berton, que voltou das férias e tudo mais, ele está aqui nos bastidores. Vamos fazer um corte disso, viu? Precisamos da Lu cantando Roberto Carlos, mas é verdade. O Toto Wolff, finalmente a ficha caiu, né? Porque enquanto a temporada do ano passado estava rolando, eram muitas preocupações, né, com o carro, com isso, com aquilo, né, o desempenho totalmente irregular da Mercedes e do próprio Hamilton. Então, assim, houve rusgas, né, hoje a gente já começa a entender um pouco sobre essa relação de rusgas e tudo mais, e insatisfação também de ambos os de ambos os lados, mas é isso, né, então assim, aí quando a coisa termina e, né, cada um vai para o seu lado, cada um vai para as suas férias, mas de repente vem aquela foto do Hamilton, né, parado na frente lá da casa de Enzo Ferrari com o Tommy Shelby, sabe, aí assim, escorreu aquela lágrima, né, escorreu aquele: "Poxa, ele foi mesmo, ele foi embora". Ele me trocou, então assim, caiu a ficha de Toto Wolff. Eu achei muito divertida, na verdade, essa entrevista dele foi dada numa premiação na Inglaterra, né, que todo ano acontece, não sei o quê. Assim, foi muito divertida essa entrevista, mas deixou me transparecer a dorzinha, Lu, a dorzinha. E eu tenho a impressão que essa dor vai ser cada vez maior também, viu, porque pensa assim, no início desse trabalho, porque toda a tensão que a Ferrari e o Hamilton estão tendo nesse início de 2025, é difícil de ignorar, viu. Acho que você abre o celular, abre as redes sociais, está lá o Hamilton fazendo alguma coisa, tirando uma foto, um vídeo, e eu acho que vai ser difícil de esquecer, viu, Lu. E eu gostei que foi assim, foi gradativamente, né. Primeiro foi a foto com aquele terno, aquele sobretudo, uma foto bem imponente, depois ele foi do nada, soltou o macacão, aí depois veio com o capacete. Então assim,
foi crescendo, né? Foi crescendo até que chega aquele momento daquela imagem dele ali já com a equipe, integrado com a equipe, no pit wall, trabalhando mesmo com os engenheiros da Ferrari, e isso realmente é muito significativo. Eu acho que essa declaração do Toto Wolff, ela traz sim algumas nuances, né, algumas interpretações que dá para a gente ter, como a Evelyn falou, desse relacionamento do Hamilton com a Mercedes, mas também desse novo amor que ele está vivendo agora com a Ferrari, porque a gente vai chegar lá no programa de hoje, mas assim, o vice-presidente da Ferrari também deu uma declaração bem interessante sobre o choque do Hamilton com os tifosi, assim, com os torcedores da Ferrari. E eu queria só trazer a declaração que o Toto Wolff trouxe, que ele falou nessa premiação que aconteceu lá na Inglaterra, ele falou a Sky Sports, perguntaram para ele, né, sobre o Hamilton e agora a estreia dele na Ferrari, o que ele achou das fotos, das imagens, aí ele falou assim, é meio como se você se divorciasse amigavelmente, tudo estivesse bem, e aí então você visse aquele que é o seu cônjuge, né, pela primeira vez com uma nova pessoa. Então, assim, eu fiquei imaginando essa situação, sabe? Acho que para os casados e separados, divorciados, talvez seja uma coisa assim mais fácil de entender. Mas eu acho que, de certa forma, para o Toto Wolff, o Hamilton vai fazer falta. O Hamilton vai fazer falta na Mercedes. A gente já falou sobre isso algumas vezes, é uma figura muito importante, é o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1 em termos de números e resultados, isso é incontestável. Hamilton lidera ranking de vitórias, lidera ranking de títulos junto com Michael Schumacher e outros tantos recordes na Fórmula 1. Então, sem dúvida, é uma figura, uma referência que vai sim fazer falta para a Mercedes. A Mercedes vai entrar numa era completamente nova. Só que aí vamos pegar agora essa declaração, né? Vamos lá. Ele falou que foi um divórcio amigável. Tão amigável assim? E aí, quando a gente pensa, mas se foi realmente amigável, dá para imaginar o Hamilton um dia voltando para a Mercedes? É possível imaginar esse cenário? Calma, não estamos falando de pilotagem, estamos falando de outras coisas, né? A vida continua na Fórmula 1 quando você pendura o capacete, né? É verdade, assim, olha, eu é difícil a gente prever alguma coisa, com relação à Mercedes, porque agora o Hamilton está numa outra, né, ele está vivendo um outro amor, né, então, assim, uma outra paixão. E a Ferrari é maior do que a Mercedes, né, então, assim, a história da Ferrari para a Fórmula 1, enfim, todos né, os fãs, né, os torcedores, tem por todos os lados, e o Hamilton saiu da Mercedes maior do que a Mercedes também, né. Então, assim, é um casamento do Hamilton, né, o namoro do Hamilton com a Ferrari é uma coisa muito grande, né, como se fossem grandes astros, né, sabe quando grandes estrelas do cinema se casam e a coisa, né, então é basicamente isso, assim, é uma super coisa, né. Então é difícil você ver, apesar da história do Hamilton com a Mercedes, que é uma história muito longa, que começa lá na adolescência praticamente do Hamilton, né, e passa aí por McLaren, depois pela própria Mercedes, os títulos, a estreia na Fórmula 1, enfim, tudo, né, esses dias foi a primeira vez que ele andou com um carro que não fosse empurrado por Mercedes na Fórmula 1, né. É uma coisa muito, grande, né, é muito sólida para alguém que tem 20 anos de Fórmula 1 praticamente, né, então, assim, é uma história muito grande, tem um peso muito grande. Mas a Ferrari está sendo dentro da Ferrari a coisa parece que está se abrindo para um novo para uma nova vida, né, então, assim, ele está completamente inserido já, me parece, né, aquele primeiro contato lá em Fiorano, eu acho que selou esse romance mesmo, sim, porque a torcida, né, muita gente acompanhando, muita gente falando sobre isso, né, que há tempos não vê uma mobilização tão grande na Itália, e tão grande de torcedores por causa
né, dessa contratação, toda a atenção da mídia, toda a atenção que se deu para isso, eu acho que é um caminho sem volta para a Mercedes. Eu tenho a impressão que vamos dizer, é difícil a gente prever o que vai acontecer, né, porque a história também conta dois os 2 lados, né. Então, por exemplo, você teve outros campeões que foram para a Ferrari e o casamento não terminou bem, né. Então, o Vettel, que é o mais recente, o Alonso, lá atrás o Alan Prost, né. Então, assim, mas você tem o Schumacher que saiu de lá, quando ele quis, né, quando ele quis se aposentar, e até hoje é uma referência lá dentro, onde o Hamilton também tirou as fotos lá na frente da praça, né, Michael Schumacher. Então, assim, existe ali uma grande, né, um grande respeito, um grande amor ali também existiu entre o Schumacher e a Ferrari, foi bem-sucedido. Então acho que o Hamilton está olhando mais para essa história e eu acho que essa história realmente está sendo recontada, mas com um cara que é altamente carismático, né, acho que essa é a grande diferença para o Schumacher conquistou a torcida pelos resultados, pela forma como ele levou aquele momento da Ferrari, mas eu acho que o Hamilton conquista também inicialmente por causa do carisma dele, por causa né, de tudo que envolve a personalidade dele, a figura dele no mundo do esporte. Então, assim, eu acho que tende a ser um caminho sem volta para a Mercedes, viu. Apesar de tudo, apesar da história que ele tem lá, eu acho que ele sempre vai ter muito respeito lá, é um caminho sem volta. Acho que o final ali foi meio traumático, sabe, essa saída dele, o fato dele ter decidido sair ainda no começo do ano, a tensão que se criou dentro da Mercedes, principalmente depois da perda do título lá de 2021, a forma como a Mercedes agiu com ele e tudo mais. Então, assim, a relação foi se desgastando. Teve um ensaio de reconciliação, né, no ano passado, naquela vitória em Silverstone, pareceu que a coisa poderia, né, mas depois, voltou para aquele patamar que estava antes, né, de respeito, claro, mas não mais aquela coisa quente, né, entre eles, assim. Então, assim, terminou com muito respeito, claro, o Hamilton fez todo aquele tour, né, de despedida e foi muito emocionante e tudo mais, como deveria ser mesmo, mas eu acho que é uma página virada já. Olha, e tem na verdade eu concordo com a sua linha de pensamento, a forma como encerra, realmente é uma forma por mais que hoje o Toto Wolff fale, e sempre vai se falar isso, até porque não houve de fato nenhuma briga, nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de questão que trouxe um rompimento de uma maneira ruim ou negativa. Não, foi uma decisão do Hamilton, claro, motivado por muitas coisas que já aconteciam, né? O acúmulo de coisas, nenhum casamento chega ao fim do nada. Você acorda um belo dia e eu não quero mais ficar com você, vão me separar. E a gente sabe que não é assim, mas de fato fica então aí aberto, né? Será que um dia a gente pode imaginar essa relação se restabelecendo de alguma forma? Talvez a Mercedes procurando o Hamilton depois de uma aposentadoria, quem sabe assim, você não quer trabalhar aqui, dar uns pitacozinhos e tal. Pode acontecer, mas talvez não seja esse o caminho. Agora, a Evelyn falou sobre a torcida italiana, e se tem uma coisa que a torcida da Ferrari sabe fazer, é uma festa, né? Eles são realmente incomparáveis nesse ponto. E o teste do Hamilton lá em Fiorano reuniu milhares de pessoas, e as pessoas se aglomeravam onde dava para ficar, dava para ver o carro, vai na ponte aqui, vamos ficar aqui numa ponte. É tipo o pessoal na Sapucaí, é que eu não sei se hoje está chegando o carnaval, mas assim, lá na Sapucaí, aqui no Rio, tem um setor que é chamado tem o setor A, que é o popular, e tem aquele setor que é em cima de uma passarela, que é o setor 0800, que é onde você consegue ver a entrada das escolas, é muito legal. Você consegue ver a entrada das escolas de samba, você vê tudo, vê os carros alegóricos e tal, e o pessoal fica ali na passarela, perto do sambódromo,
Então, assim, foi mais ou menos o que aconteceu e piorando. Todo mundo se acotovelando para poder ver um pouquinho do Hamilton de onde dava para ver. O De graça, vice-presidente, né, de também zero graça, oitocentos. 0,800, exatamente. O pessoal lá. E foi lindo, porque ele foi para a galera, a mãe dele filmando lá. Você vê, né? Foi muito legal. E aí, o vice-presidente da Ferrari falou que o Hamilton ficou muito surpreso com essa paixão verdadeira. Sabe, ele usou essa expressão, essa paixão verdadeira. Só que aí eu já ponho a Evelyn na roda e eu pergunto: será que a pressão já começou? Olha, já, né, claro, assim, eu acho que desde o momento em que ele assina com a Ferrari, as coisas já mudam, né, né, cria uma grande expectativa em torno disso, o que o Hamilton vai poder fazer, ele vai conseguir, superar aquilo que o Alonso e o Vettel não conseguiram fazer, né, eh eh, vencer pela Ferrari, conquistar o título, tirar a Ferrari desse jejum aí que já dura tantos anos e não sei o quê, né, repetir aquilo que o Schumacher fez lá atrás e entrar num ciclo de domínio, né, de uma hegemonia na Fórmula 1, então assim, e ele traz mais ainda, mais dessa expectativa, porque ele já é altamente vencedor, né. Então assim, já é um cara, né, porque o Alonso quando vai para lá, ele é bicampeão e tudo mais, passou por toda aquela questão lá na McLaren, envolvendo o próprio Hamilton também, né, o Vettel vai também muito vencedor para lá, com 4 títulos, mas eles são mais jovens do que o Hamilton nesse momento, né, e o Hamilton atingiu um outro patamar, na verdade, né, ali dentro da história da Fórmula 1. Então, assim, a expectativa em torno dele é muito maior desde o momento em que ele assina com a Ferrari, né, e tende a crescer no momento em que o carro for à pista, no momento em que, por exemplo, eventualmente, a Ferrari consegue entregar para ele um carro vencedor, um carro muito bom, um carro que, já vem da linhagem, né, do ano passado. Então, assim, aí essa pressão tende a crescer naturalmente, naturalmente. Eu acho que não é uma coisa, assim, que o Hamilton vai se espantar, por exemplo, sabe. Eu acho que não é uma coisa que vai: "Nossa, o Hamilton vai sucumbir a isso ou vai", não vai, porque ele já está acostumado com isso, ele tem 20 anos de Fórmula 1, já passou por vários momentos também de pressão, de cobranças, de críticas, né, os últimos anos, por exemplo, né. Então, assim, eu acho que ele está muito vacinado para isso, né. Só que a pressão vai estar naturalmente, assim, não tem como você passar incólume, sabe. A imprensa italiana é muito crítica também, eles cobram demais, né, e eles, assim, têm essa questão do sangue quente, né, de às vezes passar do ponto, de às vezes eu acho que isso é uma coisa que ele tem que estar preparado para lidar, porque não é uma coisa nova, né, todo mundo sabe disso. Né, então assim, eu acho que não vai assim, pessoalmente eu acho que não vai ter grandes questões, mas a pressão vai ser alta. A pressão vai ser alta, a cobrança vai ser alta, porque é um investimento muito grande que a Ferrari está fazendo, né, enfim. Apesar desse investimento quase que se pagar pela repercussão das redes sociais, pela repercussão, né, das marcas e retorno de todos os cantos, né, porque como você citou no começo, né, já foi a postagem mais curtida do Instagram e coisas nesse sentido, e tudo isso vale muito dinheiro, né, a gente sabe disso. Então, assim, em termos de investimento, já está se pagando, né, agora ele precisa se pagar na pista também, que é o que importa, na verdade, né. E eu acho que tem tudo para dar certo. Da maneira como está começando, da maneira como, né, as coisas estão acontecendo, da maneira como a Ferrari está se preparando para isso também, eu acho interessante que a Ferrari realmente está se preparando fortemente para isso e é muito interessante vir, a maneira como ela está agindo nesse momento, né. É claro que, assim, tudo hoje é muito especulativo, né, porque a gente nem não sabe ainda como as equipes vão se colocar nesse campeonato, né, então a gente tem só um desenho do que aconteceu no final do ano passado, com McLaren e Ferrari muito próximas, a Red Bull ali tentando, né, chegar nelas, contando muito com a força do Verstappen, por exemplo, né. Então num cenário em que isso se a gente tem uma repetição disso,
já vai ser bastante interessante ver a postura do Hamilton nisso, né. Então, assim, e aí se dá toda essa expectativa e, de certa forma, uma cobrança muito grande, né. Exatamente. Eu concordo. E aí a gente chega então na outra notícia da semana envolvendo Hamilton e Ferrari, que foi ontem, o acidente que ele sofreu lá em Barcelona. Para quem está um pouquinho perdido, o Hamilton está participando desse período de aclimatação junto com a Ferrari. Então, a Ferrari programou 3 dias de testes com o carro de 2023, a SF23, lá no circuito de Barcelona, que é um circuito muito comum, justamente para isso, para testes. As equipes gostam muito da pista da Espanha, né, da pista da Catalunha, para isso, porque ela é uma pista muito versátil. A corrida é horrível, mas mas, assim, é uma pista ótima realmente para um piloto ter todos os elementos possíveis, né? Tem trecho de alta, trechos que exigem dos freios, as curvas são bem variadas. Então, a Ferrari foi para lá e aí ontem, em determinado momento, o Hamilton escapou na curva 3 e estampou a Ferrari no muro. Olha só, ainda bem que não começou ainda, né? Que não é o teto orçamentário não está valendo ainda para a temporada, o Hamilton bateu, e aí ele encerrou, porque parece que, segundo a imprensa italiana, reportou, os danos no carro foram um pouco extensivos. Então, ele bateu ali com a frente do carro, danificou a suspensão, e aí teve que encerrar mais cedo esse cronograma de testes que a Ferrari tinha programado. A Ferrari também vai fazer um teste com o Hamilton, mas aí já é um teste que ela vai fazer com o carro mais atual, que é o teste de pneus da Pirelli, e ela vai botar o Hamilton na pista. Então, são alternativas aí que a Ferrari está buscando para poder dar ao Hamilton o máximo possível de quilometragem e adaptação, mas fica aí essa questão da batida. A Ferrari disse que o que pode ter acontecido é que ele passou por uma ondulação ali naquele trecho, perdeu o controle do carro e bateu. Só que fica aquele sentimento, né? Poxa, o Hamilton bateu. Será que isso de fato preocupa? Ou, gente, pelo amor de Deus, quem nunca bateu, né? Por exemplo, o Logan Sargent, quantas vezes bateu e a gente não estava discutindo isso. Não, é claro que dá aquela coisa, não, bateu no treino, né? Mas é uma coisa, na verdade, super natural, né? Até muitas fontes que estão acompanhando muito mais de perto. Assim, a Ferrari não ficou realmente surpresa, ninguém ficou muito abalado, afetado com isso, porque parece que ele pegou uma ondulação, né? Eles estão falando muito sobre a ondulação naquele trecho, que talvez tenha contribuído, né, no momento que ele perde o carro e escapa ali no final do traçado e bate, tem essa, né, danifica o bico, danifica a suspensão dianteira, o chassi, enfim, foi um pouco trabalhoso, né. Depois a Ferrari até consegue consertar o carro, mas, não dá mais para continuar o treino, né, o Leclerc entrar no carro, porque anoitece, né, então o inverno europeu anoitece muito cedo, então não tem como você andar lá, e é por isso que eles tiveram que encerrar então a sessão lá. Mas não, assim, não preocupa, né, é claro que assim, tem essa questão de você perder quilometragem, no momento em que eles estão tentando usar tudo dentro do regulamento, né, eles têm 1000 quilômetros para andar, então assim, eh, essa é a preocupação, você perder um pouco de quilometragem, mas não propriamente para o Hamilton, né. E tem um dado curioso também, os meninos falaram sobre isso no sprint de ontem, e está no grande prêmio, que o Hamilton também bateu dessa forma quando ele estava testando ainda com a McLaren antes da estreia, lá atrás ainda em 2007, e no ano seguinte foi campeão. Depois, em 2013, quando ele estava se preparando para né, pra andar com a Mercedes na temporada, também estava testando, bateu a Mercedes também no teste, e no ano seguinte foi campeão. Então, assim, ele está tentando repetir esse padrão, viu, o Lu? Ele está tentando repetir o padrão para ver se ajuda ali em algum momento, mas, brincadeiras à parte, na verdade, não preocupa em si o fato dele, né, ter esse acidente, é só uma questão de quilometragem mesmo, e na semana que vem
como você falou, eles vão já voltar, né, aí com um teste da Pirelli especificamente, mas mesmo assim é um teste que a Ferrari consegue aproveitar para aclimatação mesmo, para adaptação. Ele tem um engenheiro novo, né, toda uma equipe nova, precisa entrar nesse, saber do plano Sierra, do plano que a Ferrari adora. Espero que ela não faça isso esse ano, né? Mas assim, eu estou bem curiosa se ela fizer para ver qual vai ser a reação do Hamilton. Mas de qualquer forma, precisa desse período de adaptação. Precisa muito. Eu acho engraçado. Porque, assim, o Hamilton bateu nossa, explodiu. Hamilton bateu. São de testes, então ele está com um carro que não é a versão atual do carro da Ferrari, é uma versão de 2 anos, então é lógico que é uma coisa que chama atenção o Hamilton bater, mas eu acho que a Ferrari também ela foi rápida em contornar essa situação quando ela logo. Porque também eu acho que as coisas esse ano vão ser muito assim com a Ferrari. Eu acho que qualquer coisa que acontecer com o Hamilton, ela vai precisar contornar, tipo um gerenciamento ali rápido de crise, sabe? Não é? Então ela foi rápida e já, não, o que aconteceu aqui? Ele tinha uma ondulação e aí ele foi e bateu como aconteceria em qualquer momento. Poderia ter batido em um treino livre, poderia ter sido Leclerc. Então eu acho que a Ferrari, de certa forma, ela também. Aliás, eu não sei se você tem essa impressão, né? A Ferrari, até na comunicação, parece outra esse ano, né? Ah, não, totalmente diferente. Eu acho que a Ferrari isso tem chamado muita atenção também, Lu. A forma como a Ferrari está lidando com o Hamilton é uma coisa nova, né, porque a Ferrari é sempre muito, assim, muito sisuda, né, assim, ela até nos últimos anos ela tem melhorado, é verdade, dá pra gente falar sobre isso no momento em que o Bidu passa aqui. Mas assim, eh ela nunca foi muito de ousar nas redes sociais, né, então sempre tem vídeos muito legais, muito carismáticos e tudo mais, mas assim, nada muito fora daquilo que ela faz, né. Mas com o Hamilton a coisa tá bem diferente, talvez dentro daquilo que ele mesmo, porque ele sabe lidar muito bem com as plataformas, né, ele sabe lidar muito bem com o carisma que ele tem também, então as coisas estão bem diferentes, né, tanto o início ali, né, do trabalho dele com a Ferrari, os primeiros testes, tudo muito bem documentado, né, então assim, a Ferrari está num trabalho de mídia muito interessante, um passo à frente daquilo que ela fazia, ela tem que fazer isso mesmo, né, eu acho que esse é o momento de aproveitar. Quando você tem um cara do tamanho do Hamilton e que sabe lidar com isso, não dá para deixar a chance passar. Com certeza, concordo. Ferrari que divulgou nessa quinta-feira que o nome do carro de 2025 vai ser SF25. Que bom que ela seguiu o padrão. Ferrari que de vez em quando gosta de confundir a cabeça da gente, mas Verdade. dessa vez seguiu o padrão. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Antes de encerrar, eu só quero dizer para vocês, ó, tá vendo aí que aparecendo na tela? Grande Prêmio, escolha seu plano. Isso aí é o nosso novo clube de membros para você se tornar assinante aqui no Grande Prêmio, você vai ter muitos benefícios com essa parceria. Tem vários planos aqui que você pode escolher, aquele que se adequa melhor à sua realidade. Então, tem o plano Poli, que é R$ 9,99 por mês, o Red Fake, R$ 29,99 por mês, o Grand Chelem, R$ 69,99 por mês. E o que você tem nessa parceria? O que você vai ganhar sendo um integrante desse novo clube de membros? Vários descontos, vários benefícios em lojas parceiras do Grande Prêmio. Então, tem lojas de vestuário, tem loja, tem farmácias, tem até curso de inglês. Até curso de inglês você pode fazer sendo um membro desse novo clube de membros. Então, é isso. Venha fazer parte da melhor comunidade do esporte a motor junto com a gente. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha também e ativa as notificações para você receber sempre tudo que a gente posta por aqui diariamente, para você não perder nenhum dos vídeos que a gente publica aqui no nosso canal, tá bom? Também dou um grande alô para o pessoal que está nos assistindo pela TV. Pois é, porque agora a gente tem TV, a GPTV. Então, se você também está nos assistindo pela TV,
Boa noite, muito obrigada pela sua audiência. E é isso, pessoal. Um beijo para Evelyn, um beijo para o Betão pela produção e até a próxima. Tchau, tchau. Right.